Olá pessoal, tudo bom? Hoje então vamos falar de um assunto um pouco diferente, baseado aqui nessa submanchete. Não me lembro mais qual é o artigo, eu sei que eu gravei essa tela, acho que é do Infomoney ou do Money Times, acho que é do Money Times, tá? Não me lembro qual é a matéria completa, acho que era um feed de notícias, alguma coisa assim. Então, olha só, pessoal, muito interessante isso aqui e um conceito muito forte aqui que eu quero passar para vocês e muito bacana também, que se traduz em grana para você, mas tem que fazer as coisas direitinho, tá? Ou seja, o investimento no Tesouro Direto, ele te dá retorno maravilhoso. Ele te dá uma rentabilidade sensacional. Mas isso é com um longo prazo. É com um acúmulo de taxas reais acima da inflação, potencializadas pelos juros compostos. É só isso. É muito simples, é muito simples. Ao mesmo tempo, é extremamente difícil ficar nos títulos, né? Por quê? Porque tem muitas tentações no mercado financeiro que te fazem querer vender os títulos antes da hora. Muito bem. Renda fixa pagou 40% mais que o Ibovespa em 10 anos. Como investir no ETF do IMAB5? Bom, em primeiro lugar, não é assim renda fixa no geral. Não. A gente vai ver aqui. O problema é que o Tesouro Direto e os títulos públicos são um tipo de renda fixa. E a gente acaba chamando o Tesouro Direto de renda fixa e a gente está, na verdade, passando a régua embaixo, né? A gente está baixando o nível do tesouro quando a gente trata ele por renda fixa, se é que entendem o que eu quero dizer, né? Por quê? Porque na renda fixa tem muito investimento ruim. Agora falando de maneira mais clara, tem muito investimento ruim. E o Tesouro Direto é, sem sombra de dúvidas, o top notch, né, digamos assim, da renda fixa em geral. Por isso que eu até me sinto um pouco constrangido e me sinto um pouco mal de chamar o Tesouro Direto de renda fixa. Embora ele seja, mas ele não é a grande quantidade de lixo que a renda fixa é, em geral, tá? Bom, pessoal, eu já comecei com faca na bota, né? Já comecei largando as minhas aqui, né? Então, pessoal, o que é o IMAB5, tá? O IMAB5 é um índice da Ambima, calculado pela Ambima, que contempla os títulos públicos, NTNB, Tesouro IPCA com juros de vencimento até 5 anos. Esses títulos estão presentes no mercado secundário, mas não estão disponíveis para nós, infelizmente, tá? E são prazos muito curtos, quer dizer, se você tem um prazo muito curto, mesmo no caso do IPCA com juros, e aí tem gente que torce o nariz de bobagem, né? Torce o nariz por Tesouro IPCA com juros, pessoal, o IMAB5, que nós vamos ver aqui na matéria, que é sensacional, ele só tem Tesouro IPCA com juros na sua composição. E aí o que eu acho mais interessante é que as pessoas que torcem o nariz para o Tesouro IPCA com juros acham legal um ETF do IMAB5, por exemplo. Mas o que há, né? O que está acontecendo na cabeça dessas pessoas? Elas não sabem ou elas não querem entender, né? Que o IMAB5 só tem Tesouro IPCA com juros lá dentro. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar assim para a realidade, né? Faz bem, né? Faz bem assim para o bolso, tá? Então vamos lá. O IMAB5 então, é um índice da Ambima que inclui esses títulos aí de até 5 anos, tá? E olha só a estatística que eles trouxeram para a gente. Ó. Nos últimos 10 anos, essa parcela da renda fixa, essa parcela da renda fixa. Então aqui eles já estão vendo, já estão já estão vendo que o leitor não é tão tonto assim, né? Que alguns sabem que esse índice de títulos públicos é uma parte da renda fixa, porque a parte da renda fixa que tem título público é a parte que funciona de verdade, tá? Pagou 40% a mais que o principal índice de ações da Bolsa Brasileira. E eles renderam pouco, pessoal? Não, eles não renderam pouco. As pessoas criticam muito o índice Bovespa, eu acho até que com razão, né? Porque a nossa bolsa
ela é muito enviesada para commodities, né, para petróleo e minério de ferro, e, e sim, tá certo, ela é muito enviesada, digamos assim, né? O resultado tem muito viés, tá? Tem muito erro. Então, descendo mais um pouquinho aqui a tela, olha aqui, ó. Conforme os dados da Ambima e da Bloomberg, o índice Bovespa rendeu 136% nos últimos 10 anos, e aqui é onde começa o longo prazo, então eu adorei isso aqui. Ao mesmo tempo que o CDI, tão endeusado CDI, tem gente que trata a renda fixa só pelo CDI também. Acha que renda fixa é só CDI. Oh, como a gente vê isso na internet, pelo amor de Deus, né? 138. Então, o índice Bovespa em 10 anos acompanhou o CDI. Tá, não tá ruim, né? Não tá ruim. Sendo que é um índice falho e, bom, acompanhou o CDI em 10 anos. Ué, até que, né? Não, não devolveu rentabilidade a mais pelo risco a mais que oferece, mas não dá para dizer que foi de todo horrível. Contudo, o IMA B5 decolou quase 190% no período. Então vejam, não é 40% a mais. É 190 em 10 anos. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ou seja, se você tinha 100 reais, quanto que você passa a ter? Né? 100 reais. Se você tem um aumento de 100%, você passa a ter 200 reais. Se você tinha 100 reais, você tem 200%, você passa a ter 300. Então, 290. 100 reais viraram 290 em 10 anos. 100 reais viraram 290 em 10 anos. Quer dizer, você coloca a inflação aí e tal, em 10 anos, por mais alta que a inflação seja no Brasil, em 10 anos ela ainda, no plano real, ela não chegou a 100%. O máximo está na casa de 80% em 10 anos. E você tem o dobro disso no IMA B5. Então, pessoal, a gente não está falando aqui de um investimento qualquer, né? Mas, infelizmente, ele não está disponível para nós. Esses títulos aqui, que compõem esse índice, para nós mesmos montarmos esse índice para nós. Não existe. A gente tem que recorrer a uma adaptação, né? Tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer. Antes, vamos mostrar o que está lá dentro do IMA B5. Eu já copiei aqui para a planilha, tá? São essas 5 NTNBs aqui, ó, com vencimento em 15 de agosto do ano que vem, maio de 25, agosto de 26, maio de 27 agosto de 28. Com essas taxas aqui, isso aqui era no dia 14 de agosto, tá? Faz aí uns 4 dias, tá? Não tem tanto problema assim. Isso aqui eu copiei da onde, pessoal? Do site da Ambima, tá? A gente vai lá, no site da Ambima, resultados diários, aí você vai ter lá uma lista de indicadores que eles elaboram e você escolhe o IMA B5. Tá? Então são esses títulos aqui, nenhum deles está disponível para nós. Nenhum deles, tá? Infelizmente. Aí a gente vai aqui, ó, pessoal. E a gente tem o que, ó? Eles têm pesos diferentes, tá? Diferentes. Eu vou colocar aqui o ano para a gente ficar fácil de visualizar. Então vejam que o maior peso, esse peso aqui, ó, se a gente pegar 28 com 26 com 18, dá 75%, aproximadamente. Tá em tesouros e IPCAs com juros até 2026. É tudo muito curto, é pai bola, né? É toma lá da cá, é pouco tempo de acúmulo e um retorno imediato, tá? E isso aqui vai girando sempre, porque em 2024, quando esse cara aqui vencer, em 15 de agosto, aí vai entrar o 29, que é o que a gente tem no Tesouro Direto, só que é o principal, né? E aí é com ele que a gente vai ter que montar a nossa simulação de IMAB5. Tá, então nós temos essas características. Qual é a duration média que tem esse grupo de títulos aqui, ó?
Aqui está a duration em dias úteis. Aqui está a duration em anos. Opa, peraí, vamos voltar aqui. Tá? A duration em ano. Aqui está a duration ponderada, conforme o peso na carteira. Tá? E se a gente fizer um somatório aqui e dividir por 100, então soma e divide por 100, nós vamos ter a duration efetiva dessa carteira teórica, que é de 2,35 anos. Então olha só, pessoal, Tesouro IPCA pertinho do vencimento é tudo de bom. É tudo de bom, 2 anos e pouquinho para o vencimento. Tudo de bom, né? Aí alguns podem estar pensando, Nathan, mas eu não conseguiria fazer essa carteira com o Educa Mais? Não, pessoal, infelizmente não. Tá? Além dele estar engessado nesse conceito de educação e tal, digamos que não estivesse, não dá, pessoal, porque esses títulos aqui, esses 3 primeiros aqui, ó, eles pagam o principal nessa data aqui. E o Educa Mais, que começa em 26, ele vai terminar o seu pagamento total lá em dezembro de 30. Então tá muito longe, tá muito longe. Ele ultrapassa muito os prazos desses títulos aqui, né? Então não, ele não tá. Mas o IPCA principal 29 também ultrapassa. Infelizmente também ultrapassa. Então, minha gente, eu fui fazer assim a conta da duration do IPCA principal 29 e ela está em 5,7 anos, tá? Essa é a duration. Então, quer dizer, fazer uma carteira só de tesouro IPCA 29 para tentar simular isso aqui não é possível, porque você não vai estar dentro da mesma regra, dentro do mesmo quadrado. Não vai estar. Então a gente vai ter que botar um título com uma duration mais ou menos neutra, né? Qual é o título com a duration mais neutra possível? Tesouro Selic. Tesouro Selic, cuja duration de fato é 1 dia, mas eu arredondo para 0, porque é o que faz mais sentido, né? Da gente fazendo a continha. Então, se eu tenho um título cuja duration é 0 e outro cuja duration é 5,7, se eu tiver metade de cada um em carteira, eu tenho 50% em Selic 26, digamos, ou Selic 29, para ficar ao mesmo prazo, e 50% em IPCA principal 29, ora, num eu tenho duration 0, no outro eu tenho duration 5,7, então eu tenho metade de cada um, eu tenho uma duration de 2,85 na média. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, se você montar uma carteira meio a meio com Selic e IPCA principal 29, você chega bastante perto disso aqui. E provavelmente vai chegar numa rentabilidade próxima. Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas você pode chegar num número muito próximo ou você pode ganhar do CDI. Você pode ganhar do CDI com uma probabilidade muito boa de ganhar do CDI. Tá? Mas vamos fazer certinho, eu vou abrir outra planilha aqui para a gente fazer certinho e chegar nesse 2,35. Então tá aqui. O nosso querido IPCA 29, 50% na carteira, Selic 26 ou 29, 50%. Então, isso aqui sempre tem que dar 100, né? Não podemos ultrapassar. Vamos, pessoal, na tentativa e erro. Quem é o IPCA 29 é o azulzinho, tá? Então, vamos botar aqui 60, 40. Opa, não deu certo. Aumentou a nossa duration de 2,8 para 3,4. Se eu tiver 100% e 0, eu tenho a duration do IPCA 29. Então, o segredo não é aumentar o IPCA 29, infelizmente. Eu tenho que reduzir a duration da carteira. Para reduzir a duration da carteira, eu tenho que aumentar o título neutro, né? E isso vai atrapalhar um pouquinho a rentabilidade? Sim, vai atrapalhar um pouquinho, né? Porque na carteira do IMAB5 só tem Tesouro IPCA com juros. E olha que delicinha que é aquela carteira, né, gente? Beleza. Vou voltar aqui para os 50%. Então, eu tenho que aumentar. Então, eu tenho que baixar um pouquinho o nosso querido IPCA. Opa! Não era 2,35?
Olha aí, pessoal, vamos ver 42,58. Olha, acho que é 41 a resposta. Certinha. É, 2,33. Aí, pessoal, algo em torno de. Pode fazer 45, vamos ver. Fica 2,56, é um pouquinho mais de 2,35. É, tem que ser assim, ó. Acho que 42 e 58 fica muito interessante. Ou 60, 40. Botar 35, 65, ó. A gente fica com uma duration muito menor. Aí já começa a atrapalhar um pouco a nossa rentabilidade, né? Porque vai ter muito Selic. O segredo da rentabilidade para ganhar do CDI é ter mais Tesouro IPCA, pessoal, tá? Então, vamos ficar no 40,60, 2,28, tá? Então, tendo essa carteira aí, você vai ter uma duration praticamente igual à daquele ETF, com a grande vantagem de você ser o dono dos títulos. Tá? Você é o dono dos títulos. Você não vai correr risco nenhum, tá? Que riscos, Natan? Eu realmente não sei, tá? Por que eu tô falando assim? Porque quem esperava que um ETF aí que estava sendo negociado de Tesouro Selic, minha gente, Tesouro Selic, coisa mais inocente que isso, né? Um ETF de Tesouro Selic teve suas negociações suspensas e mudou a questão da alíquota do imposto de renda por uma questão de entendimento do que tinha lá dentro, qual era o prazo e tal. Quer dizer, gente, comprando os títulos diretamente, estou sendo redundante, no Tesouro Direto, não tem esse tipo de problema. Eu sei lá o que pode acontecer no futuro com. Tem um ETF aí desse índice, tá? Que inclusive é do Itaú, o que dá um respaldo aí, tá? Porque com o Itaú não é brincadeira, eu acho que os caras não iam mexer com o Itaú, né? Mas sabe-se lá, né? Você comprando o título e ficando até o vencimento, que, que M que pode dar? Já comprando um ETF desses, pode dar 1.000 M's, né? Sabe-se lá o que pode acontecer. Ninguém esperava aquilo que aconteceu com o ETF de Tesouro Selic. Quem garante que não vai acontecer alguma coisa parecida com outros ETFs? A gente não sabe. A gente não sabe, tá? Então tá aí. Eu acho que a rentabilidade vai ser parecida com a do ETF em si. Eu acho que infelizmente não, tá? Por quê? Porque tem muito Selic aqui. Eu gostaria que na continha, eu gostaria na verdade que tivéssemos um IPCA 26 ainda no rol, né? A gente tem um Educa Mais 26 que é completamente diferente, tá? E ele tá amarrado aí à questão da educação. Então, não vamos deixar quieto isso. Deveríamos ter. Então, quem é que tem o Tesouro IPCA principal 26, pessoal? Quem comprou antes, né? Então, quem comprou antes, minha gente, não não resgate, tá? Não resgate. Claro que a gente não pode falar em recomendação aqui no canal, porque eu não sou analista CNPI, mas pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de bom senso. Vamos deixar o título render tudo que ele tem para render. E ele rende tudo que ele tem para render, pessoal. É no vencimento, não é antes, não é com marcação a mercado, não é com gira-gira, com troca-troca de títulos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Eu acho que isso aqui ganha do CDI, eu acho que ganha. Eu só não sei se ganha da mesma intensidade com que o ETF ganhou, porque ali é Tesouro IPCA puro, né? É uma carteira pura. Aqui a gente tem um pouco de CDI junto, que é o Selic, mas paciência, né? É o que dá para fazer com os títulos que o Tesouro disponibiliza. O Tesouro tinha que manter os IPCAs curtos para nós também, né? Tirou o IPCA 24 principal, tirou o 26. A gente fica bastante chateado com isso, mas quem tem, né? Quem não tem, tá aí, né, pessoal? Quem não tem, não tem mais, né? Fazer o quê? Quis resgatar antes por achar que ganha alguma coisa com marcação a mercado? Não ganha. Tá bom, minha gente. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.